Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Se você está com a palavra de Deus, vamos ler Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Mais uma vez, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi a seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. Versículo 10. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Vamos dar uma paradinha até aqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos. Bom, na verdade, Marcos era o segundo nome dele, porque o nome dele era João Marcos. João Marcos quem era? Para a gente entrar bem aqui na realidade do Evangelho, a gente conhecer aquilo que a gente está estudando na manhã de hoje, ou partilhando nessa manhã. João Marcos era primo de Barnabé. Barnabé é aquele que seguia Paulo, né? Então, João Marcos caminhou com Barnabé, caminhou com Paulo, caminhou com Pedro. E João Marcos foi também o primeiro evangelista. Se a gente for olhar entre Mateus, Marcos, Lucas e João, quantos são os evangelhos, por favor? Vamos lá um pouquinho de catequese aqui nessa manhã. Quantos são? 4. Então vamos na sequência. Primeiro, depois e depois. Só que essa sequência, ela não é a real de como foi escrita, ou do tempo que foi escrito. Porque, na verdade, o primeiro a escrever, o primeiro evangelista foi João Marcos. E é interessante que quando a gente estuda um pouco desse contexto da palavra, João Marcos não era daqueles que estavam entre Jesus. Mateus estava com Jesus, ele era um dos 12, sim ou não? Beleza. João era? Lucas era? Não. E João Marcos também não. Só que quando a gente vai ler esse evangelho, por exemplo, de Marcos 5, ele está também nos sinóticos, aqueles que vieram depois e que são correspondentes, que é, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Porque eles contam, o que é sinótico? Eles contam a mesma história, assim, de forma gradativa, mais ou menos na mesma sequência. Então, quando a gente pega os evangelhos, se você já estudou a palavra de Deus, ou ainda não, vai começar a partir de agora, dessa experiência de intimidade com a palavra, você vai ter ainda mais sede de estudar e de conhecer. Se a gente pegar Mateus, Marcos e Lucas, várias histórias, a maioria das histórias a gente tem repetidas de forma um pouquinho diferente. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículo 26, ele conta essa mesma história do possesso. Só que lá em Lucas ele fala que aquele homem, ele andava sem roupa, ele andava nu, ele estava pelado, ele já tinha sido preso, como Marcos narra. Mas esse ponto de que ele andava sem roupa, só Lucas que conta. Por exemplo, lá em Mateus, que é também Mateus capítulo 8, lá em Mateus capítulo 8, versículo 28, Mateus também narra isso, só que Mateus fala que eram 2 endemoniados, não era um só. E a gente, conhecendo um pouco mais a palavra e mergulhando naquilo que aconteceu nessa história, a gente vê Jesus que vem para libertar um homem que estava possuído por um demônio. Vários, era uma legião. Então aquele homem tomado por demônios, a gente pode dizer na verdade, tem algumas traduções que dizem que ele era o possesso, ou
endemoniado, mas aquele homem era quase um endemoninhado, porque tinham tantos, era um ninho de demônios, tinham muitos. Só que Jesus chega ali numa região dos, é até difícil de falar, Gerazenos, repete comigo, Gerazenos. Era o possesso de Gerasa ou de Gadara. Gadarenos é mais fácil de dizer, aquela região ali era a região dos Gadarenos. Gadarenos é mais fácil, né, do que Gerazenos, é ruim de falar, né? Pô. E é interessante porque aquela região, os judeus não costumavam ir para lá. Algumas traduções dizem que era o Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. Então a gente falou aqui de Mateus e de Lucas, eu não me recordo em qual dos dois, mas um dos dois fala que Jesus passa para o outro lado do mar. Aqui, Marcos diz que os discípulos com Jesus passam para o outro lado do lago. Na verdade, é de fato um lago. Mar é água doce ou salgada? Salgada. E lago? Mas como é que pode? É lago, é mar? Na verdade, é lago. Eu tive a oportunidade de morar 2 anos e meio lá na Terra Santa, lá em Israel. Morei de janeiro de 2007 até o meio do ano de 2009. Para quem não me conhece, como tem muita gente vindo pela primeira vez, eu sou o Thiago Tomé, aqui da comunidade, sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro. Já estou há 18 anos na Canção Nova. Mas ainda bem antes de eu vir, eu já vi esse cara cantando aqui, pregando, Flavinho. Esse irmão. E eu vi muitas vezes, e ouvi muitas vezes ele ministrando. E para mim é uma alegria imensa estar aqui e você me acompanhando. Porque a gente vai aprendendo muito com essa escola do Padre Jonas. Então, o Flavinho foi esse que teve muito próximo ali o Monsenhor Jonas nos inícios, segue conosco. E a gente vai dando sequência, né? Então, já estive aqui nesse palco cantando ao lado dele, e agora a oportunidade de estar aqui pregando ao lado dele também. Mas nesse contexto, voltando aqui para a palavra, aquele local, aquela região que era do outro lado do lago, e eles dão o nome de mar justamente por causa da extensão, porque realmente é um lago muito grande, geralmente lago é menor, então eles chamam de Mar da Galileia. Até aí tudo entendido? Beleza? Entendemos que é um lago, porque é água doce. E nessa experiência, morando lá na Terra Santa, eu tive a oportunidade de estar algumas vezes atravessando aquele lago. Somente que chegava nessa região aí, dos Gadarenos ou Gerazenos, os judeus não visitavam. Primeiro ponto, por quê? Ali naquela região, a gente já descobriu que tinha um cara maluco, né? Que estava endemoniado. E ele andava pelado. E ele já tinha sido amarrado com corrente. Ah, tinha alguém falando alto, achei que era comigo. Tinha... Oi, telefone? Ah, tá no telefone. Então vamos lá, vamos voltar para cá, porque senão a gente fica ali na ligação da amiga, que está mais alto que o meu microfone. O que aconteceu foi o seguinte, a gente está num contexto de um homem, aqui atenção, a gente está num contexto de um homem que era pelado, então se você vê um pelado na rua, o que você faz? Você se aproxima? Pelo amor de Deus. A gente sabe que aquele homem ele já tinha sido preso com corrente, então ele era um homem perigoso, não é? Só que nenhuma corrente segurava aquele cara, pelo amor de Deus, eu não vou nunca me aproximar de um cara desse. Terceiro ponto, ele estava com uma legião de demônios, então ninguém queria de forma alguma chegar naquela região. Sabe-se também que naquela região de Gadara, ou dos Gerazenos, eles sacrificavam porcos, porque eles cultuavam vários deuses. Então no culto a vários deuses que aconteciam ali, os judeus eles não passavam para aquela outra margem, para aquele outro lado, porque não tinha nada de interessante ali. Enquanto os gadarenos, eles sacrificavam porcos, os judeus, no sacrifício deles ao Deus vivo, eles sacrificavam cordeiros. Então, na fé judaica, na fé dos judeus, eles sacrificavam os cordeiros. Então, não tinha nada de interessante para fazer lá do outro lado. Somente que Jesus vira para os discípulos e fala assim, ei galera, chega aí. Reuniu todo mundo e falou, a gente vai lá para o outro lado. Os discípulos pensaram, o lugar lá não é legal. Lá eles sacrificam porcos. Lá talvez eles já tivessem ouvido falar que tinha esse doido que estava endemoniado. Um cara que estava pelado. Um cara que já tinha sido preso. E ninguém segurava esse homem. Então era um negócio desesperador. Você, se estivesse ali junto com Jesus, ele fala para você, ei, a gente vai lá para outra margem, vamos comigo, você toparia sim ou não? Sim, porque estava com Jesus, pronto, gostei.
Mas, no mínimo, você ia ter medo. Porque, vamos dizer, tem um doido lá, pelado. Você ia com a sua família chegando lá, e aí fala, ó, Jesus está com você, mas vai que esse doido te pega. Tu já pensou nisso? Jesus não ia deixar, a amiga falou, pronto. Só que a verdade é o seguinte, aqueles homens que caminhavam com Jesus, eles ainda estavam entendendo quem de fato Jesus era. Se de fato ele era Deus, ele tinha todo esse poder, ele ainda estava descobrindo, eles ainda estavam descobrindo ao longo do caminho, desse caminho percorrido com o Senhor, quem de fato Jesus era. E o interessante é que, como eu dizia, o contexto daquele homem, daquele possesso, aos olhos da sociedade, aos olhos de quem estava ali, não tinha jeito para aquele homem. Vamos mais uma vez, aquele homem pelado, endemoniado, as correntes não o seguravam. Qual era a única solução para aquele cara? O que você acha que podia fazer com esse cara? Se prender não dava, amarrar não dava, vestir roupa não dava. O caso dele era um caos. A única coisa que pensavam sobre aquele cara é, vamos matar esse cara. Esse cara tem que morrer, porque ele não tem solução para ele. O caso dele é um caso perdido. Já ouviu falar isso de alguém? Talvez já tenham falado isso sobre você. E aqui eu estou trazendo um pouco da realidade que talvez seja muito distante da sua, porque você não anda pelado na rua, você não é uma pessoa que tem um demônio, mas você é uma pessoa que vive a mesma realidade daquele homem, no contexto de que as pessoas podem ter dito para você que você não tinha mais solução. Quando Jesus chega, aquele homem vem correndo. Então vamos lá, a gente está aqui, os discípulos, Jesus aqui, e aquele homem vem correndo. Aquele homem está vindo correndo e você não sabe se ele vem correndo para você, se ele vem correndo para Jesus, se ele vem... Os discípulos já ficaram ali, opa, vai no do meio, né? Me mira, mas me erra, né? Vai no Jesus, né? E Jesus já ali tranquilo. Porque, gente, para Jesus não tem diferença se é um demônio ou se é uma multidão. Vou comparar para você entender um pouco do contexto aqui, do campo espiritual, do mundo espiritual que a gente vive. Para você, tem diferença entre uma formiguinha ou 50? Não. Você vai matar uma como vai matar 50, do mesmo jeito, com o mesmo esforço, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, para Jesus não interessava se tinha 1, se tinha 50, se tinha 500. 500 formigas. Matei, foi. Não é assim? Para Jesus é assim, o mal. O demônio, os demônios, aquela legião, aquela coisa toda, para Jesus, só que para os discípulos, né, eles não sabiam direito. E o interessante é que se a gente pega um pouquinho do contexto anterior, Jesus vai se revelando ali para aqueles discípulos e para aquele homem. Mas isso aconteceu um pouco antes, porque o tema dessa pregação é o poder libertador da palavra de Deus. E aqui eu mostro um contexto de libertação, onde Jesus liberta aquele homem possesso. Mas um pouquinho antes, Jesus vira, como a minha amiga disse ali, eu ia com Jesus, porque Jesus estava ali. Jesus estava comigo, ele não ia deixar aquele homem me fazer mal. Somente que Jesus, quando está atravessando para o outro lado, e a gente pega um pouquinho antes, Marcos, a gente está em Marcos 5, mas se a gente pega o finalzinho de Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Vocês estão lembrando, né, que Jesus estava de um lado e atravessou para o outro, beleza? Só que eu estou falando aqui, diante dele atravessar, ele entra no barco com os discípulos. E aí no versículo 37, vem então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e esse se enchia. Jesus estava lá na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar: silêncio, cala-te. O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? É interessante porque antes de Jesus, percebe aqui a caminhada com Cristo, tá bom? E a gente vai, e eu quero colocar você bem dentro dessa realidade da palavra. Por quê?
os discípulos estavam já, nesse contexto que eu contei de Marcos 5, eles já estavam do outro lado. Mas antes deles atravessarem, eles tinham acabado de vencer uma tempestade. Eles tinham acabado de vencer uma? Beleza. E ali, quando eles olharam a tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Lá atrás no barco, descansadão. E os caras olhavam para o vento, para o mar e falavam: a gente vai morrer nisso aqui. E olhava lá para o fundo e Jesus estava descansadão, dormindo. E os caras iam se desesperando e o pessoal falava assim, acho que Pedro falava, né? Tá vendo, carpinteiro? Eu que sou pescador aqui, a gente vai morrer e Jesus vai morrer dormindo. Porque esse negócio vai afundar e eles estavam desesperados já e Jesus estava dormindo. E Pedro olhava, Tiago hoje, que a gente celebra, né? Tiago, irmão de João, também devia olhar ali, os discípulos olhavam, meu Deus do céu, a gente vai morrer e ele está... Caramba. Não tem hora que parece que Jesus está dormindo na sua vida? Na sua história? Quando você está passando por aquela tempestade, parece que Jesus não está te vendo, não parece que ele está dormindo, não parece que ele te esqueceu, só que ele estava lá no lugar que controlava tudo. Porque eu não sei se você já entrou num barco, e eu já entrei, como eu falei que morei lá na Terra Santa. Onde controla o barco não é lá na frente, igual no avião, é lá atrás. O leme do barco não fica lá na frente, não, igual aquelas lanchas, né? A gente acha que Jesus estava andando de lancha, radical, uau! E aquele rock and roll tocando, e Jesus na lancha na velocidade. Não, era um barco. Então, ele estava exatamente no lugar do controle, que era lá atrás. Jesus dormia lá atrás, aonde controlava tudo. E aí os caras desesperados, no meio da tempestade, e acorda Jesus, e Jesus levanta. E o mar, bicho pegando, e o vento. Jesus levanta tranquilamente, vira para o vento, vira para o mar e... silêncio. Não é palavra do Tiago não, está aqui. João Marcos, capítulo 4, versículo 39. Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. E aí os discípulos olharam, se assustaram, porque começaram a ver o poder de Jesus e o quanto de fato ele era Deus. Quem de fato estava no barco com eles. Ele só falou: silêncio, cala-te. E aí o mar se calou, o vento cessou. Só que como eu perguntei para você, tem hora que parece que Jesus está dormindo na sua vida, sim ou não? Parece. A gente vai vivendo as coisas, parece que Jesus esqueceu a gente, abandonou a gente. Só que, se você está aqui hoje, quem está vivo, levanta a mão e diz: eu. Se você está aqui vivo, você já passou por poucas e boas, não é verdade? Aquele que te ajudou a vencer aquela, é o mesmo que está com você hoje. É o mesmo. Se você venceu aquela, por que você não vai vencer essa? Sabe por que ia dar certo deles chegarem do outro lado? Não é porque Jesus estava dormindo, não é porque veio a tempestade, não é porque o vento veio, não é porque o mar moveu, é porque Jesus falou assim, ó, tem uma palavra que às vezes a gente esquece, a gente não presta atenção, a gente não se atenta. Jesus falou assim: passemos para a outra margem. Se Jesus falou passemos, significa que a gente vai chegar do outro lado, sim ou não? A gente vai passar, porque Ele disse. E quem é Ele? É Deus. E os discípulos entenderam isso ali. Só que tem hora que a nossa vida, eu estava preparando essa pregação e estava pensando nisso, né? Tem hora que é tanta tribulação, tanta tempestade, né, Flavinho? Que às vezes parece, eu não sei quantos anos você tem, mas quando eu era moleque, eu ia no parque de diversão e tinha aquele trem fantasma, ou a casa do terror. Já entraram naquele negócio? Já viram? Hoje eu ainda não sei se tem ainda mais. Mas já entraram nesse negócio? Quando você chega ali, na primeira coisa que você entra, aí já vem uma caveira, você... Meu Deus, aí quando você passa da caveira, já vem um Drácula. Aí daqui a pouco passa do Drácula, vem um lobisomem. Aí passa o lobisomem, já vem um monstro, um negócio grande assim, assim. Parece que você não vai sair dali de dentro. Quando você é criança, né? Agora não, agora a gente, isso aqui tá tranquilo. Mas quando a gente é criança e entra naquele negócio, você não acha que vai sair vivo dali, verdade ou não é? Você não acha que vai sair vivo. Porque é um negócio, é um susto atrás do outro. Desculpa dizer assim, mas a nossa vida com Cristo é meio essa casa do terror aí. A gente vai passar uma após a outra.
Porque aqui eles acabaram de sair da tempestade. E eu acho que os discípulos estavam ainda tomando fôlego, não é verdade? Você acabou de tomar um susto. O que você acha? Você ainda está se recuperando da primeira pancada, não é? Aí eles desceram do barco, vem um doido, pelado, correndo, endemoniado, e eles acabaram de sair, não deram nem para se recuperar do susto, daqui a pouco já vem outra. Aí Jesus fala para eles, olha, comigo é assim, mas tendes fé, tendes coragem, vocês vão vencer. Percebe que a nossa vida é um tal de cai, levanta, luta, combate, e daqui a pouco quando a gente acha que já está respirando, que vai ficar tudo bem, tudo em paz, esse Deus que está no meu barco, Ele é capaz de acalmar a tempestade. Quando Ele fala, o mar silencia. Mas aí daqui a pouco eu chego e vem um doido que eu não estou esperando. Os discípulos não esperavam. Mas deixa eu perguntar para você, de verdade, você acha que Jesus não sabia o que estava fazendo quando Ele atravessou para o outro lado? Ele sabia. Do lado que Jesus estava, e aqui eu percebo uma coisa, e é isso que Jesus também nos ensina muito. Às vezes a gente quer a multidão, sabe, gente? A gente quer chamar a atenção, a gente quer muitas curtidas, a gente quer muitos likes, a gente quer aparecer para todo mundo, a gente quer que todo mundo nos conheça. Só que Jesus estava de um lado, no meio da multidão, sendo aclamado, algumas vezes por pessoas que queriam que Ele curasse, e outras vezes por alguns que queriam condená-lo, derrubá-lo. Porque Jesus tinha entrado ali na sinagoga, Ele tinha pregado, Ele já estava curando dia de sábado, e aí as pessoas queriam, alguns que eram curados o aclamavam, e outros queriam derrubá-lo, queriam matá-lo. No meio dessa coisa toda, a multidão, Jesus fala, discípulos, passemos para outra margem. E Jesus chega lá e cura aquele homem. Somente que ali também, mesmo tendo curado aquele homem, se a gente vai seguindo aqui no Evangelho, que eu li só até o versículo 10, então Jesus expulsa uma multidão de demônios. Se você morasse naquela região, tivesse um doido, maluco, pelado, endemoniado, que ninguém conseguia segurar, e alguém prendesse aquele homem ou libertasse aquele homem, você ia ficar feliz, sim ou não? Oi? Ia, com certeza. Porque você mal podia sair de casa que aquele doido estava lá. Só que não foi isso que aconteceu. Versículo 11 aí segue. Entretanto, estava passando no morro uma grande manada de porcos. Lembrando, qual era o animal que eles sacrificavam aos deuses? Os porcos. Os espíritos impuros suplicaram então a Jesus, manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E cerca de 2.000 porcos se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam dos porcos deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde Jesus estava e viram o possesso. Olha como o possesso estava depois que Jesus libertou. Sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Eles viram aquele que tivera o legião e ficaram com medo. Depois que o homem já estava liberto, é que eles ficaram com medo. Chegaram, os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, versículo 17, suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Jesus chegou ali naquele lugar para salvar toda aquela cidade, para salvar todos os que estavam ali. Somente que ele não foi acolhido. Somente que mandaram Jesus embora. E aqui eu quero dizer para você que veio para a Canção Nova pela primeira vez, ou você que acompanha essa pregação de longe, depois de muito tempo, enfim, eu quero dizer para você que Jesus só fica onde Ele é convidado e onde Ele é querido. Às vezes você fala assim, poxa, Jesus não faz muita coisa na minha vida, na minha casa, na minha família, mas deixa eu perguntar com sinceridade para você, o quanto você convida Jesus para ficar ali? Quanto tempo você gasta com Ele em intimidade, em oração? Aquele endemoniado correu, mesmo no estado dele, ele não correu de Jesus. Ele correu para Jesus porque era o único que podia resolver a situação dele. Na situação em que você se encontra, a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua espiritualidade, será que você tem recorrido a Jesus? Será que nós temos buscado esse Deus que é o único que pode nos libertar,
nos salvar, nos curar e acalmar as tempestades? Não precisa me responder, é só para você pensar em como você tem vivido a sua vida e quanto tempo você tem vivido com esse Jesus. Porque, gente, é muito legal sim a gente sair da nossa casa, a gente fazer uma peregrinação, ou a gente visitar Aparecida, visitar Canção Nova, visitar esses lugares onde a gente sabe que ali Deus se manifesta, curas acontecem, milagres acontecem. Somente que para isso acontecer, precisa da nossa abertura, do nosso sim e da nossa escolha. Aquele povo que estava ali, eles escolheram ficar com Jesus? Não. Eles mandaram Jesus embora. Quantas vezes a gente manda Jesus embora? Eu, Tiago, jamais vou mandar Jesus embora. Jesus, nossa, tudo da minha vida. Só que quando a gente peca, a gente manda Jesus embora. Quando a gente escolhe fazer só a nossa vontade e não a vontade de Deus, a gente manda Jesus embora. Quando a gente não ama o próximo, a gente está mandando Jesus embora. E aí, depois de tudo isso, que eles mandaram Jesus embora, Jesus foi embora. Versículo 18. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixassem ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez em ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Aplaude a palavra de Deus, por favor. É muito interessante porque depois a gente tem relatos que Jesus volta, depois de 2 anos, Jesus volta ali naquela região da Decápole, e aquele povo que tinha mandado Jesus embora, eles aclamam Jesus e o querem perto. Sabe por quê? Sabe quem ficou anunciando durante 2 anos que Jesus tinha feito milagres na vida dele e ele voltaria? Sabe quem? O endemoniado. Aquele que era possesso. É por isso que às vezes as pessoas se admiram quando uma pessoa que já usou drogas, que já se perdeu na noite, talvez que já tenha separado da sua família, que já tenha tido até mesmo uma possessão, ela depois se converta ao Senhor e comece a anunciar o Evangelho. As pessoas, sério esse? Por exemplo, eu quando era, na minha época de escola, deixa eu colocar a palavra aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, estudava num colégio federal, lá no Rio de Janeiro, chama Pedro II. Então se tem alguém do Rio aqui, talvez já conheça, já tenha ouvido falar. E ali no Rio, eu sempre fui da galera do fundão. Sabe aquela galera quietinha do fundão? Não era do fundão do barco de Jesus que estava dormindo, não. Era a galera da zoeira, eu era do fundão. E aí, eu costumo dizer que eu sempre fui da igreja, mas nem sempre eu fui de Deus. Porque estando ali, eu ia para a igreja, aí comecei a tentar cantar com os meus 13 anos de idade. Você entrou na Canção Nova que ano, Flavinho? 94. Então, eu comecei a vir para a Canção Nova no ano de 94, quando o Flavinho entrou. Depois eu vim em 95, 96, 97, 98. Eu vim tanto para a Canção Nova que um dia eu vim morar aqui. Dei minha vida para Deus. Em 2001 eu fiz caminho, dia 1º de janeiro de 2002 eu entrei na Canção Nova, então eu vou completar 18 anos na comunidade. Meus pais também são da Canção Nova, na comunidade de Aliança, lá no Rio, há 22 anos. Meu pai é diácono há 10 anos. Então eu tinha uma referência boa ali na minha casa, na minha família, e eu sempre ia para a igreja. Então ali com 13 anos eu começava a tentar imitar o Valmir Alencar, imitar o Flavinho. Uns tons altos, eu naquela época de mudança de voz, 13 para 14 anos ali, nossa senhora, era ruim demais. E aí eu ouvia também o Padre Marcelo, aí eu tentava cantar: meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Hoje até porque é direitinho, mas na época, te amo. Falhava a voz. Era um negócio, um espetáculo. E aí o povo estava ali me ouvindo, coitado. Eu tinha dó de quem me ouvia, mas eu estava tentando, né? Aquele caminho. Então eu ia para a igreja, começava a cantar ali, aí de vez em quando tinha as partilhas, eu pregava nos encontros. E tinha um parceiro meu que foi a época mais ou menos entre 15 e 16 anos, que foi a época que eu mais zoei mesmo. Aí eu fumei, eu bebi, eu ficava com as meninas todas da escola. E era
o Tomé, porque eu não era, naquela época todo mundo me chamava de Tomé, porque sempre teve mais Tiago na escola, né? Então era o Tomé era o Tomé da zoeira, eu era o cara. Até que chegou um dia e minha mãe trabalhava na escola, porque era psicopedagoga. Minha mãe trabalhava na escola que eu estudava, minha irmã também. Aí todo mundo falava assim, minha mãe chama Zezé, né? Todo mundo falava, Zezé, sua filha é um espetáculo. Porque minha irmã só tirava notão, tanto que hoje ela é médica, eu sou missionário, graças a Deus, né? Mas ela só tirava notão, era a melhor da sala, e ela sentava lá na frente, e eu na galera da zoeira lá no fundo, né? Até que chegou no fim ali do ano letivo, o pessoal falou, olha, a gente tem que fazer um momento para agradecer a Deus. Aí o pessoal falou, nossa, põe o Tomé para fazer o agradecimento a Deus. Aí eu fui lá, fiz uma oração, agradecer a Deus, aí os professores, tinha uns 10 assim, e minha mãe sentada assim no fundinho, né, na cadeira de trás. E aí, uns 5 ou 6 professores falavam assim, esse menino que vai agradecer a Deus? Desculpa dizer assim, mas o endemoniado da minha turma que vai agradecer a Deus é ele? Porque eu bagunçava muito. E aí, quando eu convivendo ali com meus amigos, curtindo, aí tinha uma época que eu começava a matar aula para ir para a praia, pegar onda e tal, aquela coisa de Rio de Janeiro, fumando, bebendo, ficando com as meninas, até que chegou um dia que um parceiro meu, que também chamava Tiago, mas era Oliveira, eu era o Tiago Tomé, e ele Oliveira, ele vira para mim e fala assim, ô Tiago, pô, que legal, você canta na igreja, não canta? Eu, opa, canto. Aí eu já gosto da multidão, né, chamando atenção. Eu canto, é para eu cantar onde, né, já me achando, né. Aí ele tá, e você lê a Bíblia também? Leio, eu não só leio como eu prego, ó. Isso fumando, bebendo, pegando todo mundo, então, enfim, né, ó o contexto do cara. Bagunçando, zoando todo mundo, zoando os professores, soltava bomba no banheiro da escola, bagunçava o hino. Olha aí o cara, né? E aí eu prego, ó, todo orgulhoso. Aí daqui a pouco ele, teus pais vão para a igreja também? Eu falei, vão, meus pais vão para a igreja. Aí ele parou, ficou me olhando assim uns 5 segundos, que pareceu mais ou menos uns 5 minutos. E ele falou assim, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Que diferença tem entre você que canta, prega, reza, tem os pais na igreja, mas fuma, bebe, pega as meninas, mata a aula, e a gente que não faz nada disso? Sabe aquela pesada que você toma no peito assim? Sem esperar, foi essa que ele me deu. Não foi numa pregação, não foi na canção nova que eu vinha muito, não foi no momento em que eu estava cantando na igreja ou lendo a palavra que eu tomei uma pancada de Deus. Foi daquele cara que me fez essa pergunta que eu faço hoje para você. Que diferença tem entre você que vai para a igreja e eu que não vou? Hoje aqui na Canção Nova eu quero perguntar para você. Que diferença tem entre a sua vida e as pessoas que não estão aqui? Que talvez nunca conhecerão a Canção Nova, que talvez nunca terão uma caminhada como a que você está tendo a oportunidade de ter hoje, ou nunca terão acesso à palavra como você está ouvindo hoje. Que diferença tem entre a sua vida e a vida de qualquer um aí nesse mundo? E aí, quando ele me fez essa pergunta, eu fui com esse barulho na minha cabeça, porque eu morava um pouco longe da escola, morava mais ou menos 1h30 do colégio e tal. Morava lá em Irajá, diga que irá, em um lugar qualquer. Morava lá em Irajá, no bairro de Irajá, eu estudava no centro da cidade, então até chegar lá tinha aquele percurso, e naquele percurso, Deus falou assim no meu coração. Não sei quantas vezes você já ouviu essa voz, ou você já vivenciou essa experiência. Deus falou assim no meu coração. Eu estava com 16 anos. Tiago, se você escolher largar tudo isso e viver uma vida comigo, eu tenho uma vida para você muito melhor. E ali eu comecei a deixar aqueles caras, parei de andar com aquela galera, parei de fumar, parei de beber. E aquele cara que era, desculpa dizer assim, mas o pior da escola, o mais bagunceiro, ou o endemoniado daquele lugar, de repente, quando as pessoas foram ver, e como hoje, que tem algumas pessoas que me conhecem aqui da Canção Nova, devido a esse tempo todo aqui na comunidade, às vezes, como eu canto, estou exposto aqui, as pessoas falam, esse é o Tomé? Aquele cara que bagunçava aqui, um dos piores da escola que estava aqui, é esse que Deus separou, que Deus escolheu, que Ele consagrou. Talvez você olhe para a sua história, ou as pessoas olhem para você e te diminuam, e te recriminem, e digam que você não é digno. Mas isso é só o olhar das pessoas. O olhar de Deus sobre você
é bem outro, sabia? O olhar de Deus sobre você é que você é uma pessoa que Ele ama de uma forma particular. É que você tem uma missão que é só sua. É que você tem dons que são só seus. Tiago, mas eu estou aqui nessa cadeira de roda hoje. Como é que eu posso fazer alguma coisa pela salvação das almas? Deus deu dons para você, oportunidades para você que são só suas. Pessoas que se aproximam talvez de você para te dar uma carona aí na cadeira de roda, que não dão para mim, que você pode anunciar o Cristo para elas. E assim, a gente às vezes olha para a nossa situação, né? E desculpa a comparação que eu vou fazer, mas é igual o papel higiênico e a escova de dente. A escova de dente se desesperou, já entortou todas as cerdas da escova assim, né? Sabe quando a escova se desespera, que fica aquela toda aberta, sabe? A escova desesperou, abriu assim, virou papel higiênico e falou: papel, eu tenho a pior profissão do mundo, papel. Esse pessoal come qualquer coisa e depois eu que tenho que ir lá limpar, papel. Eu estou desesperado. O papel higiênico olhou para ela e falou: tá ruim para você? Você não sabe cada lugar que eu tenho passado. Você não sabe por onde eu tenho andado. A gente às vezes é a escova de dente e está achando que é o papel higiênico, gente. Às vezes a gente acha que a nossa situação é a mais difícil do mundo. Que nós somos os piores, que nós somos os endemoniados, que nós somos os mais perdidos, que nós não temos solução, ou que Deus continua dormindo lá naquele barco, Jesus continua dormindo no meu barco e não está fazendo nada por mim. Mas deixa eu dizer para você, esse mesmo Jesus que se aproximou daquele homem, Ele tem um amor, um carinho especial por você, e só por você. Só que aqueles discípulos, enquanto eles tinham passado, primeiro pelo quê? Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus acalma a tempestade. Aí no capítulo 5, já ali no começo, nos primeiros versículos, Jesus expulsa um demônio, vários, né? Então, Jesus vence a tempestade, vence os demônios, e aí quando os discípulos acham que vão caminhar com o Senhor, talvez para descansar, talvez para se refazer de tudo aquilo, aí no capítulo 5, ainda versículo 21, Jesus passou novamente para outra margem, olha a palavra. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava ali à beira-mar. Enquanto Jesus ia chegando ali na beira-mar, agora vem uma pessoa de alta patente. Vem então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E aí o Jairo, gente, que era um dos chefes da sinagoga, ele tinha ouvido na sinagoga falar que Jesus tinha expulsado demônio, mas era por ordem de Beelzebul, ou seja, por ordem dos demônios. Jesus tinha feito milagre, curado pessoa no sábado. Para os judeus, fazer isso era algo aterrorizante. Jairo, eu não sei o que mais ele tinha ouvido falar mal de Jesus. Aquele cara da Galileia, ele é o Deus, isso tudo Jairo tinha ouvido. Somente que Jairo tinha uma menina que estava à beira da morte. E aí quando os discípulos acham que chegaram à beira do mar, ali, do lago, né, de Tiberíades, para descansar, já vem mais uma ocorrência. Sabe quando você acha que chegou em casa, depois que você acabou de levar uma pessoa no hospital, e aí chega em casa, a outra já está doente de novo, você já tem que correr para socorrer, você já tem que ir para outro canto. Quando você acha que vai se refazer ali, de repente, já tem uma outra missão. Eu não sei quantas vezes já aconteceu isso com você. Você chegou do hospital, de repente, de madrugada, ali salvou, socorreu a sua família, e aí o seu chefe já te ligou, pode vir trabalhar, você vai com aquele olhão, sem dormir, parece uma coruja. Bom dia, né? Aquele olhar assim, porque já tem mais uma ocorrência e você não pode deixar de atender. Foi mais ou menos isso aqui. Aconteceu com Jesus e os discípulos. Chegou ali na beira do mar, vamos descansar. Aí vem Jairo, o chefe. Senhor, o senhor não pode ir lá na minha casa? Olha o que diz. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem e impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. E aí a palavra diz, Jesus foi com ele. Uma grande multidão, aí olha a multidão. Jesus saiu do momento lá, com o endemoniado, entra no barco de novo com os discípulos e volta para a multidão. Uma grande multidão o acompanhava. E Jairo todo feliz, além do céu.
a cabeça de Jairo, né? Além de eu ser chefe da sinagoga, eu estou andando com homem. E ele ia, ó. Já viu? Andando de salto alto assim, um homem, ele estava se achando. Só que no meio do caminho, enquanto Jesus estava indo curar a filha dele, me vem uma mulher. A mulher do fluxo de sangue. Meu Deus. Eu estou fazendo esse caminho com vocês do Evangelho para você ver que é uma atrás da outra, meu irmão. Foi tempestade, foi possessão ali, Jairo, agora a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, Jesus andando no meio da multidão, aquela mulher toca Jesus, e aí Jesus para tudo enquanto ele está caminhando com Jairo. Lembra do Jairo? Oi, gente, bom dia. Ó, Jairo. E aí Jesus para e fala: ei, tss, para tudo, alguém me tocou. Aí o Jairo: não é possível. Um monte de gente tocou a gente aqui nesse caminhada aqui, uma multidão. E aí os discípulos viram e falam para Jesus: Senhor, quer ver? Mas a multidão te aperta de um lado para o outro, e o Senhor reclama que alguém te tocou. Ele falou: não, eu senti que uma força saía de mim. E é quando Jesus justamente cura aquela mulher do fluxo de sangue. Nesse meio da resolução do caso daquela mulher, vem a família de Jairo, vem os serviçais de Jairo e fala assim: ei, não precisa incomodar o mestre mais não. A menininha já morreu. Se você fosse pai e mãe dessa criança, talvez você já tenha até perdido algum filho, alguma filha. E te chega essa notícia. Não incomoda mais não. Não incomoda o mestre mais não. Porque a sua filha já morreu. Jairo se entristeceu. Só que Jesus diz assim: não tenhas medo, somente crê. Versículo 36, esse capítulo 5. Ó, versículo 35. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Deixa eu dizer para você essa palavra. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando da palavra que cura, que liberta e que salva, que tem um nome que é Jesus. Repete comigo: o que é? Jesus. Ele é a palavra que cura, que salva e que liberta. Se a gente for ver aqui, pode aplaudir então a palavra. É Deus, é Jesus. O Senhor nos ensina e a gente aprende que o verbo divino se fez carne e habitou. Quem foi que habitou entre nós? Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra que liberta. É Jesus. Enquanto o ladrão, se a gente pegar João 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então essa é a ação do inimigo. Ele vem para roubar, então ele roubou a alma daquele homem para ele. Ele tentava, que é um endemoniado, ele tentava matar aquele homem. Ele destruiu a vida daquele homem. E assim, ele tenta armar a mesma coisa para cada um de nós. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Enquanto Jesus vem para curar, salvar e libertar. Jesus liberta o endemoniado, sim ou não? Jesus salva aqueles homens da tempestade, sim ou não? Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, sim ou não? E depois Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então, enquanto o inimigo vem para causar a morte, para causar o mal, Jesus é esse que nos traz a vida. Deixa eu perguntar para você, não precisa me responder, mas pense em como você tem vivido. Será que você tem vivido como vivo ou como morto? Será que as pessoas olham para você e você contagia com a sua vida em Deus, com a sua experiência de Deus, com a sua experiência da palavra, porque você entendeu que é uma atrás da outra? É aquele trem fantasma, aquela casa do terror, aquele barco, aquele lugar que você entra, que tem hora que você toma um susto aqui, a outra ali, a outra colar, mas esse Deus tem te sustentado, porque apesar do que passamos, esse Deus cura, salva, liberta e traz a paz. E aí é interessante porque Jesus chega ali na casa de Jairo,
Jesus nem tinha visto a menina, olha aqui o que fala. Entrando na casa, Jesus, sem ver a menina ainda, pergunta: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. Gente, como é que Jesus fala que a menina está dormindo? Você nem tinha visto a menina? É igual quando a gente chega no médico, já chegou em algum médico lá, você senta lá na cadeira, você está passando mal, quase morrendo, você demorou 3h30 naquela fila, quando chega a sua vez de ser atendido, você senta lá na frente do médico, aí ele nem olha para você, ele baixa a cabeça. Pode ir lá, toma água, esse remedinho aqui, pode ir embora. Você ficou 3h30 ali na fila, você ficou esperando ali para ser atendido, para ver se alguma coisa te salva. Aí você chega diante do médico e ele nem olha para você. Eu já fui médico assim, já foram? Já fui, cheguei lá esperando, quando chegou a minha vez o cara nem me olhou. Ele só me deu um diagnóstico, me mandou comprar um remédio e me mandou embora. Deixa eu falar para você, às vezes o diagnóstico das pessoas sobre você é esse. Elas te julgam, elas nem te olham porque elas nem te conhecem, mas elas já têm um diagnóstico sobre você, elas já têm um julgamento sobre você, elas já têm até uma palavra sobre você, ou talvez um apelido, elas já te veem daquele jeito, naquele estereótipo, só que elas não sabem o Deus que você tem, elas não sabem o Deus que você se apoia e confia, elas não sabem que por mais que elas plantem o mal, aquele que liberta, que cura e que salva e que é o Senhor, está do seu lado. Bata no peito e fala assim: aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, Ele é por mim, Ele me salva, Ele me cura, Ele me liberta. O Ironi está aqui, eu ouvi várias vezes o Ironi falando assim. A gente tem viajado junto, né, irmão? Nas missões. E a gente está nesse acampamento, já abrindo o acampamento Livrai-nos do Mal. E me chamou muita atenção quando o Ironi disse, num dos momentos de pregação, ele falou assim: às vezes a pessoa chega, e para mim é um privilégio estar aqui, né, com um grande pregador desse, meu irmão, e a gente junto aqui. E eu com toda a humildade, eu de verdade me sinto assim, viu gente? Eu aprendi a cantar um pouco com o Flavinho, tinha até gente que falava, nossa, porque às vezes a gente faz comparação, né? Não, você é o futuro quem? Aquele ali é o futuro Dunga. Não, aquele ali é o futuro Laércio. Aquela ali é a futura Eliana Ribeiro. Aquele ali é o futuro Flavinho. Aí porque eu tinha a voz um pouco mais suave, né? Como a do Flavinho. E a verdade é que ninguém vai ser ninguém, cada um vai ter a sua identidade, o seu ministério e vai desbravar aquilo que Deus nos direciona. Então é claro, é bom ter referências, mas olhe as referências e siga a sua identidade. E assim como tenho andado com o Ironi na oportunidade de ver o dom que Deus deu para ele, Deus deu o dom para esse homem de milagres. Onde a gente vai, a gente contempla milagres. Eu canto, o Padre Bruno abençoa, Ironi reza, daqui a pouco a gente vai ter um momento de adoração, e com certeza, como o Flavinho cantava, milagres neste lugar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Acontece assim milagres nesses lugares. E o Ironi dizia numa pregação, ele falava assim, porque é muito comum às vezes a gente responder sem pensar. Ele dizia, quem precisa de cura é quem está doente. Quem precisa de libertação é porque está preso. Quem precisa de um milagre é porque tem algo que é impossível. Só que às vezes a gente chega num lugar como esse de oração, e aí se eu perguntar assim, quem precisa de cura, levanta a mão. Aí todo mundo, a gente vai na multidão. Quem precisa de libertação, levanta a mão. Quem precisa de um impossível, de um milagre, levanta a mão. A gente nem pensa no que a gente quer pedir para Deus. Sabe por que às vezes Deus não realiza as coisas na nossa vida? Ou o milagre que a gente espera, ou a cura que a gente pede, ou a libertação que a gente precisa? Porque a gente não sabe nem dizer isso para Deus. Aquele homem endemoniado, ele chegou diante de Jesus e ele falou, que tenhas a ver comigo, mas dentro, Jesus que sondava a alma daquele homem, sabia que ele estava clamando por libertação. E Jesus realiza a libertação. Quando Jesus olha para aqueles discípulos, eles sabiam que eles queriam clamar, Senhor, salva-nos. E Jesus vai e acalma a tempestade. Quando aquela mulher do fluxo de sangue se aproxima, ela sabia que ela queria que parasse, que Jesus a curasse. Ela tinha clareza do milagre e da graça que ela precisava. Deixa eu te perguntar, você sabe
a graça que você precisa? Porque às vezes a gente vem para a presença de Deus, eu vou lá rezar. Aí a gente fala, então reze, peça o que você precisa. Aí você olha para o lado, um está rezando, olha para o outro, fala, meu Deus, eu não sei o que falar. Como é que reza? Eu não sei. Aí daqui a pouco começa uma oração em língua, aí você fala, gente, eu estou num lugar de doido, esse barulho estranho, o que está acontecendo aqui? E aí você fica ali porque, desculpa dizer, mas porque de fato você não sabe o que você quer e por que você veio. E aí você sai de um lugar de oração, você sai da presença de Deus dizendo, não aconteceu nada na minha vida, não mudou nada. E até pelo contrário, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí você fica assim, a sua vida fica sempre mais ou menos, porque você não é nem tão intenso, tão perdido no mundo, mas você também não é para Deus. Então, é aquilo que aquele meu amigo me falou, Tomé, deixa eu te perguntar, qual é a diferença entre você e a gente? Se você vê novela como todo mundo, se você ouve as mesmas músicas que todo mundo, se você frequenta as mesmas baladas que todo mundo, se você curte a vida como todo mundo curte, desculpa, mas você vai ter uma vida igual a de todo mundo. Agora, se você quer uma experiência concreta, pessoal, com esse Deus que tem um amor particular por você, que tem uma cura para você, que tem uma libertação para você, então caminhe com esse Deus que se fez carne e habitou entre nós e está aqui para te abraçar, para te envolver, para te curar, para te libertar. Ele não vai fazer assim, olha agora, eu vou falar então, todo esse meu meio aqui, esse pessoal que está aqui na minha frente, agora quando eu falar, todos vocês serão libertos do mal do cigarro. Só que aqui tem só 2 pessoas que fumam. É uma profecia minha, porque se é só 2 pessoas que estão aqui que precisam parar de fumar, você pessoalmente precisa pedir essa graça para Deus e Ele vai te conceder. Pode ser que a gente proclame aqui em cima, olha, Deus está curando uma pessoa do vício do cigarro, Deus está curando uma pessoa do câncer, Deus está curando uma pessoa. Pode ser que Deus revele isso para a gente fale, mas essa experiência da cura, da libertação e da salvação, ela é pessoal, ela é sua. E deixa eu dizer para você, pode ser que você tenha dons, ministérios, que você nem saiba. Talvez você de repente vai começar aqui a cantar, a orar no Espírito, de repente você vai ver, nossa, que voz bonita a minha, quando eu oro no Espírito, Deus me deu um dom de cantar. Eu estou falando como alguém que morou, por exemplo, fora do país. Eu cheguei lá na Terra Santa, nos meus primeiros 6 meses, eu não sabia falar nada. Quando eu apontava ali, que eu morei em Belém, mais ou menos para comparar, tá bom? Aqui do palco, lá naquela saída ali em cima na Canção Nova, era a distância da casa onde eu morava para Gurutim, onde Jesus nasceu. Chegando lá, e quando eu saía na porta, aí tinha um homem gritando lá. Eu falei, meu Deus, está acontecendo, alguém vai me... O islamismo chegou aqui e tal, e de fato, os muçulmanos moram ali, e tinha um tal de um cara Moazim, que cantava numa caixa, num alto-falante, assim, 5 vezes por dia. Só que era 5:30 da manhã, começava o homem. Cara, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei falar essa língua, eu estou no meio do povo que eu não conheço. Como é que eu vou me relacionar aqui? E de fato, eu fiquei 6 meses ali sem falar nada. Eu não sabia falar árabe, não sabia falar hebraico, não sabia falar inglês. Fiquei ali em silêncio. E Deus foi me amadurecendo, Deus foi me formando. E conforme Deus ia me formando, eu ia sendo dócil a isso. Eu chegava na capela diante de Jesus e falava, Senhor, eu não pedi para vir para a sua terra não. Agora o Senhor me dá a graça de falar. Passou uns 6 meses eu nessa oração. Daqui a pouco eu saí da capela. Assim que eu saí da capela, o telefone tocou. Eu estava em casa sozinho. Falei, meu Deus do céu. Você quer fazer um teste se você fala uma outra língua? É você atender o telefone de outra língua, seja árabe, seja francês, seja inglês, seja o que for, seja espanhol, como o Flavinho fala. E aí, ô Flavinho, pode ser, eu sei que é o invocar, pode ser? Para a gente cantar? E aí quando o telefone tocou, eu saí da capela, aí a pessoa estava falando inglês comigo. Hello, hello, this is Tiago, how are you? I'm here, I'm good. Yeah, just tell me what you need. Aí eu comecei a falar inglês, e o cara estava entendendo que a pessoa estava falando, e eu estou falando de um milagre, de uma graça, que eu comecei a falar, porque eu fui pedindo isso para Deus. Hoje eu viajo nas peregrinações,
Já tive a oportunidade de ir, por exemplo, em missão, como eu vou em novembro agora com o padre Marcelo Rossi, a gente vai, chega lá, e eu traduzo o padre, eu ajudo. Foi graça de Deus, Deus me deu de presente. Deus não é capaz de te curar? De colocar, Deus foi capaz de me dar de fazer amadurecer e de me ajudar a falar uma língua. Claro, o inglês é mais fácil, né? Mas, por exemplo, é muito bonito quando você chega lá na Terra Santa, e a gente, quando leva os grupos de peregrinos, como eu levo muitas vezes ao longo do ano, em parceria com a Alba de Maria, e a gente chega lá e já ensina para o pessoal como é que fala bom dia em árabe, por exemplo. Bom dia em árabe se fala Sabar Khair. Opa! Assim, ó. Sabar Har, aqui embaixo. Khair. Só que aí você responde Sabar Renur. A pessoa fala, olá, bom dia, Sabar Khair. Aí você responde Sabar Renur, que quer dizer uma manhã de luz para você. Olha que bonita a resposta. Tá vendo que bonito? E aí ali naquele contexto eu fui aprendendo uma nova cultura, uma nova língua, mas acima de tudo eu fui entendendo que aquele Deus que nasceu ali, queria cada dia e quer hoje nascer no meu e no seu coração. Ele se fez carne e habitou entre nós. O tema da pregação é o poder libertador da palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Fala comigo. Jesus. É Ele. É Jesus. Isaías, ainda no capítulo 7, ele anuncia que uma mulher conceberia, daria à luz a um menino. Então, se a gente for pegar ainda a Torá, o livro dos judeus, aquilo que eles falam, ali no Antigo Testamento, a gente vê que ali já se anunciava esse Deus que viria, que é o verbo de Deus, que é o nosso libertador. Jesus vem para curar, salvar e libertar. Ele é o caminho, a verdade. Mas isso não pode ser só algo que está escrito no quadro, ou com uma fotografia, ou aquela passagem que você deixa aberta na sua casa, em João 14, versículo 6. Ah, que lindo, quando Tomé pergunta para Jesus, ele diz, onde é que nós vamos? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está ali. Mas isso não pode ser só uma frase que você conhece. Quando você estiver perdido, sem saber o que fazer, você se lembra, Jesus é caminho. Senhor, me ajuda para onde ir? Que decisão tomar, Senhor? Eu vou para a faculdade, eu abraço esse emprego, eu faço essa prova. Jesus, que caminho tomar, Senhor, na realidade do meu casamento aqui, que eu não sei o que fazer. Jesus, me ajuda, me dá a decisão. Senhor, olha aqui o meu filho, drogado, perdido, endemoniado. O que fazer? Ele é o caminho. Senhor, olha o que as pessoas dizem de mim. Olha o que as pessoas dizem de Ti. Me revela então a verdade. É Ele. Ah, Senhor, eu estou morrendo aqui. Nessa paróquia aqui, só tem gente querendo me afundar. Nessa comunidade aqui, só tem gente querendo meu mal. Aqui no meu trabalho, o pessoal não está aqui para brincar não, só quer derrubar um ao outro. Morte. Querem te matar, querem o seu mal, querem te derrubar. Você vai contar com alguém que é mais forte que você e que é maior do que todos eles. Jesus é vida. Então fique em pé agora. E nós vamos clamar esse nome, invocar esse nome que cura, que salva, que liberta, que te dá vida nova, que me dá vida nova. Se você quiser depois, eu não fui lendo com você exatamente aqui como está na palavra, mas tenha sede da palavra de Deus. Olha o quanto a gente pôde aprender nessa manhã, de praticamente metade de 2 capítulos. Marcos 4, versículo 35, e segue a tempestade. Marcos 5, aquele homem possesso, endemoniado de Gadara ou de Gerasa. Versículo 21, a gente segue a cura da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue. Tenha sede da palavra de Deus. E acima de tudo, não se renda às sentenças, aos diagnósticos desse mundo sobre você. Jesus é esse que liberta, que salva. E se a gente não sabe invocar a cada instante que passamos, eu dei exemplos simples, como foi morando fora do país, ou aqui no meu dia a dia, numa situação de cura que eu preciso, numa realidade da minha família. Vamos rezar, vamos clamar, vamos orar, vamos pedir àquele que pode. Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Ele pode tudo na sua vida, meu irmão.
Mas é só se você deixar, é só se você clamar. É uma experiência pessoal. É um entendimento pessoal da sua missão. Não sei por onde você vai passar, que caminhos você vai percorrer, mas seja lá por onde você passar, leve o Senhor contigo. Estou aqui com o Flavinho há um tempinho atrás, ano passado. Ele estava lá no congresso. O Senhor te levou lá, né, meu irmão? A gente nunca imaginou que ia ver o Flavinho. A gente vira aqui de frente, fica aqui comigo. A gente que viu o Flavinho aqui na Canção Nova, ele já tinha sido Jesus na Via Sacra quantas vezes, Flavinho? 3 vezes. 3 vezes, 3 anos. Eu vim aqui na Canção Nova. Isso tem um lugar que eu amo passar a Via Sacra, e eu estou falando com toda a verdade do meu coração. Eu já passei a Via Sacra 3 vezes, 3 anos na Terra Santa, lá onde tudo aconteceu. Mas a espiritualidade da Canção Nova na Semana Santa, ela é tão profunda que eu prefiro passar aqui do que lá na terra de Jesus. E quando eu vi esse cara, cabelão, né? Agora deu uma variada. Mas o Flavinho tinha um cabelão e eu via ele cantando, ele pregando, ele se entregando naquela cruz, representando Jesus, mas era tão real o que ele fazia, era tão de verdade. E eu imaginava, puxa, que legal, um consagrado a Deus. Daqui a pouco passou um tempo, Flavinho saiu da Canção Nova, Deus tinha outros caminhos para ele. Foi parar lá no congresso, numa luta, numa batalha, mas em muita oração. E era mais interessante, uma das coisas mais interessantes que eu vi é que aquele homem que foi formado aqui na Canção Nova, na sua espiritualidade, na sua oração, ele continuou levando isso onde ele estava. Foi um tempo, ele saiu, segue a sua missão de evangelizador, a qual nunca deixou de ser, né, Flavinho? Nunca deixou de ser o evangelho, nunca deixou. Essa é a minha essência, esse é o ar que eu respiro. Então, meus irmãos, seja lá onde Deus te levar, seja lá o que você viver, seja lá o que você passar ou por onde você estiver, leve esse Deus com você, leve essa vida de Deus em você, leve essa libertação, essa cura, essa salvação. Onde você estiver, seja esse sinal, seja essa luz. Deus espera de você também. Depois que Jesus cura aquele homem, Ele fala, não, você vai ficar aqui, eu tenho uma missão para você. Então você veio aqui na Canção Nova, e a gente vai cantar essa libertação, essa invocação, e você vai viver uma libertação, uma cura, um milagre aqui na Canção Nova. Quando você sair daqui, você voltar lá para sua casa, tem muita gente que fala, eu queria morar na Canção Nova, ficar lá de vez. Mas Deus tem uma missão para você. Jesus tinha uma missão para aquele homem. Não era seguir como discípulo, era anunciar onde ele estava. Então por mais que você queira, nossa, eu queria tanto entregar a minha vida, viver na Canção Nova, mas Deus tem uma missão para você onde você está. Se Ele te chama a estar ali, permaneça e realize o que é seu. Bata no peito agora, assim ó, Deus tem uma missão para mim. Deus tem um chamado pessoal para mim. Deus tem um chamado pessoal para mim. E eu quero cumpri-lo. E eu quero cumprir. E eu quero anunciar. Eu quero anunciar. Senhor, nessa manhã de oração, cura-me. Cura-me. Liberta-me. Liberta-me. Salva-me. Salva-me. Vamos cantar. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Canta isso, eu sei que ao invocar. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Erga o seu braço, cante. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Braços bem erguidos, proclama esse nome santo. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, proclame com fé. Jesus, 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 Jesus,
Jesus Cristo é o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.